Fala galera, fala pessoal, torcida do Fato Tricolor, derrota no Morumbis, derrota amarga. Você vir aqui falar das vitórias é fácil, agora as derrotas é que é complicado. Eu tava aqui pronto pra dormir, galera, desanimei com esse jogo. E deixar bem claro aqui que isso faz parte da incompetência dessa diretoria que nós temos, chamada Seu Belmonte e Júlio Casares. Ali mais ou menos nos 35 minutos a torcida começou a vaiar essa diretoria, mandando o Júlio para aquele lugar que você já sabe onde é, xingando. E toda a razão para nós torcedores do Tricolor aí, 54.600 pessoas no estádio, debaixo de chuva, 13 graus em São Paulo, ingresso a R$ 150, camisa a R$ 500, camisa nova. E aí o torcedor vai lá, torcedor que trabalha, pega ônibus, metrô todos os dias para poder estar indo ao estádio, para poder estar vivendo seus momentos de alegria, enquanto os jogadores ganham aí seus milhões, diretoria que faz contratações incorretas. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Essa não é a grandiosidade do São Paulo. Essas pessoas que estão lá, esse conselho, dessa turma, dessa diretoria, eles não sabem o que é o São Paulo Futebol Clube, eles não sabem o que é você ver um time grandioso que é o São Paulo, conhecido mundialmente como um dos maiores clubes do mundo. Não é só de São Paulo, não é do Brasil, é do mundo. Tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, como vocês já sabem, mas que a gente precisa olhar para o futuro, a gente precisa de títulos, a gente precisa continuar sendo campeão, porque o São Paulo, ele é muito mais que um time. O que você tem que defender, eu e você torcedores, que a gente defende com unhas e dentes, e que esses caras que estão lá não entendem, é que o São Paulo, a gente não pode defender o time em si que está lá, essa gestão, esse cenário. A gente tem que defender a instituição São Paulo, o que é o São Paulo, os momentos de alegria que ele trouxe para todos nós. E esses caras não sabem o que é isso. A gente teve um jogo hoje péssimo. Vou fazer um comentário, vou ver aqui, porque já deu esses caras que estão aí e parece que quer transformar o São Paulo numa SAF. O que dá para entender é isso, que o São Paulo esses caras que estão lá quer transformar o São Paulo numa SAF. Fazendo isso, fazendo o time perder, contratações incorretas, Oscar, Tapia, Rigoni, os caras refugam de outros times, essa é a ideia que passa. Aí não consegue contratar pessoas novas, porque o time deve aí 1 bi pela incompetência da gestão. Fica esperando jogadores lesionados se recuperarem para entrar em campo. Perdemos Marcos Leonardo do Al Hilal, que era para estar no time. Perdemos a contratação por questão dessa gestão incompetente que está lá, que não teve nenhum dinheiro em caixa ou não teve nem proposta para oferecer para o cara vir para o nosso time, no momento que nós mais precisamos. Vendemos jogadores da base a preço de banana, como nós já vimos aí os últimos jogadores que foram vendidos, que eu já falei aqui no canal dos vídeos. Vendemos a preço de banana para outros clubes de fora, que depois vão ser valorizados e quiçá o São Paulo talvez nem consiga comprá-los daqui a algum tempo, porque não vai ter dinheiro, porque esses jogadores serão valorizados. Vendendo a preço de banana, e isso é certo? Aí eu te pergunto para você, torcedor, para você que acha que o problema do São Paulo era só o técnico, era só isso, era só aquilo. O problema sempre do São Paulo desde 2016 é a gestão, é a administrativa, é a presidência, é o conselho, que vem fazendo as coisas erradas, que não sabe, parece que não reconhece a grandiosidade que é o clube, que só pensa neles, que só quer ganhar dinheiro. É complicado. É complicado ser eu. Passei a ser torcedor do São Paulo quando eu vi o Rogério Ceni em 2005 ali defendendo o gol do Mundial. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Todo mundo falava que eu ia ser corintiano, mas quando eu vi aquilo ali eu me encantei e falei, é esse time que eu vou torcer. É esse cara é um exemplo. E aí eu me espelhei no Rogério, comecei a jogar e hoje, vendo esses jogadores jogando, a gente para pensar por que eu não tentei mais, por que eu não fiz peneira, né? Eu até joguei futebol uma certa época, ia pro gol, consegui fazer algumas coisas, mas aí hoje a gente vê nesse cenário esses tipos de jogadores, como eles atuam em campo, como que eles jogam, a gente fica se perguntando por que eu não tentei fazer uma peneira, tentei jogar, porque é uma vergonha. E não é São Paulo não, é de futebol brasileiro. É complicado, gente. Vamos ver aqui
Vou colocar aqui o Barolo falando e não tem muito o que falar mais não. É um absurdo, 56.400 pessoas pagando caro no ingresso para ir lá apoiar o time, para ir lá defender a instituição, que é o São Paulo, apoiando, debaixo de chuva, pegando o metrô, correndo o risco de ser assaltado, enfim, todos os riscos que nós paulistanos e Brasil afora corre todo dia para apoiar o time e acontecer isso. E jogadores eu não tenho nem o que falar, né? Tenho nem o que falar. O Lucas ali voltou agora da lesão no joelho e entrou no segundo tempo, tentou fazer alguma coisa, não conseguia achar ali, não encaixar. Bobadilla, a todo momento Bobadilla e Alan Franco fazendo passes errados, cruzando bola incorreta. Tudo é erro de principiante. Sabe aqueles jogos de quinta série, de interclasse, que tinha aqueles times que sempre era o piorzinho, que ninguém queria, pegava aqueles caras que a gente não queria jogar e colocava num time e formava? Parecia isso hoje. Erros simples, erros de ala, erros de jogada, erros de quando estava ali próximo ao gol se desesperava, em vez de tocar, pensar ali o movimento, o próximo passo que ia fazer, saia chutando a bola à torta e a rodo, de qualquer jeito. A bola chegava na área, o cara, em vez de dominar, manter a calma, fazer o passe correto, cruzar a bola, coisa simples, chutava de qualquer jeito, mandava a bola para fora, no desespero cabeceava para fora, que foi o caso do Luciano, muitas vezes. Não mantinha a calma, não tinha inteligência emocional. É complicado. É complicado. Vamos ver aqui o Barolo falando aqui sobre essa situação. Deixa eu achar aqui a janela aqui. A janela aqui já até sumiu. Vamos ver. O Rigoni. E tá vendo? Torcedor que defende o Zubeldia, velho. A gente tem torcedor do São Paulo que defende o Zubeldia, velho. Um dos piores Esses caras não merecem isso aí? Não merece? Torcedor do o cara tá Fluminense defendendo o tá Zubeldia. O cara defende o Zubeldia. O Crespo tirou o time da zona de rebaixamento, o cara tá defendendo o Zubeldia, velho. Esse cara não merece o Casares, não merece o Boca de Farofa? Merece, cara. Esse cara merece. Esse tipo de torcedor merece. Um dos piores trabalhos de técnicos que o São Paulo já teve foi o Zubeldia. Tá aí. A opinião forte do Pedro Terra. Rafa, quero ouvi-lo, faltando aí 300 likes. Os últimos 300 likes, quem vai pedir é o seu Barolo, hein? Rafa, fica pelo caminho São Paulo. Só sobrou o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem uma live lá no Instagram, Rádio Barolo. Tem acontecido. O Mundial, e hoje o que a gente viu hoje foi um reflexo disso, que a gente tem visto, né? Porque hoje é só mais uma. Hoje é só mais uma vergonha, hoje é só mais um vexame. A gente sabe que as coisas não vão mudar, a gente sabe que tudo vai continuar do mesmo jeito, e a tendência é que piore. O São Paulo vai continuar isso aí, com essa corja que tá lá, com os caras que estão lá destruindo o clube, com os mesmos conselheiros, com os mesmos incompetentes, com esse bando de jogador frouxo, bunda mole, com esse lixo que hoje é o São Paulo Futebol Clube. Eu digo isso com muita tristeza. A gente tem que separar. A instituição continua sendo gigante, a instituição, a história da instituição, a camisa do São Paulo Futebol Clube continua sendo gigante. Mas hoje, o São Paulo é menor que Bahia, é menor que Botafogo, é menor que Fluminense, é menor que Palmeiras e Flamengo, não vou nem falar. O São Paulo hoje é um clube de médio para pequeno do futebol brasileiro, que se apequenou nos últimos anos, se apequena cada vez mais. E a esperança que eu tenho é que essa minoria ainda cega, essa minoria alienada, essa minoria que não sabe porra nenhuma do que é o São Paulo. E eu não tô falando só da Insolândia, não. Não é um problema de geração. Tem muito marmanjo também que acha tudo lindo, que acha que a gente só reclama, que a torcida do São Paulo reclama muito. E eu gostaria muito que depois de hoje, depois do que aconteceu, depois do que vem acontecendo com o São Paulo, essa parte minúscula da torcida acorde e consiga enxergar a realidade do que é o São Paulo Futebol Clube hoje. O que eu posso falar por mim, e eu tenho certeza que pela Rádio Barulho também, é que a gente vai continuar aqui. Porque pra nós seria muito fácil desligar tudo aqui e fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa, vamos fazer jogo de campeonato inglês, vamos fazer a Rádio Premier League, que pra nós seria muito mais legal, muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Mas eu me sinto com um compromisso, que eu tenho uma gratidão muito grande com o São Paulo. O trabalho que eu faço é de lutar pelo São Paulo, pela instituição. Não ganho nada de coisa desse clube, não quero nada desse clube. É o meu sentimento de torcedor. E eu vou continuar fazendo isso porque eu tenho essa dívida de gratidão com o São Paulo, porque o São Paulo teve comigo nos piores momentos da minha vida, quando eu perdi meu pai, quando eu perdi minha mãe, quando eu fiquei 6 meses desempregado. O São Paulo, quando minha esposa teve câncer, o São Paulo tava lá do meu lado. Eu tenho essa dívida de gratidão com o São Paulo. E a minha luta é pela instituição, a minha luta é pela grandeza da instituição. Eu pago um preço muito alto por isso. Você vai ver o que tem de xingamento aí de mim, contra mim no chat, o doente que vem aqui assistir mesmo não gostando de mim, esse tipo de psicopata que eu não consigo entender. Eu sou massacrado dentro do clube, torcedor organizado me ameaçando de morte, ameaçando matar minha mulher, ameaçando me dar tiro na cara. E eu faço isso, continuo fazendo isso e vou continuar fazendo isso pelo sentimento que eu tenho pelo São Paulo. É um trabalho. Hoje é um dia muito difícil pra mim estar aqui, não só por esse lixo de time, por essa bosta de time, de presidente, de jogadores, mas pela perda de um amigo que também tinha o mesmo sentimento pelo São Paulo. Graças a Deus o Mesquita não vive esse lixo em campo, senão ele tentava com mais vergonha do que a gente. Mas eu vou continuar aqui, apanhando, tomando porrada, sendo massacrado em rede social. Que se dane também, tô cagando pra quem me xinga em rede social. Pra mim o São Paulo é muito mais importante. E aquilo que eu sempre falo, quem quiser ir junto, vamos junto. A gente tá junto aqui. A gente tá junto cobrando, enchendo o saco, falando, mesmo que não resolva nada, mesmo que não adiante nada. Mas pelo menos eu tenho certeza que eu hoje vou dormir e colocar minha cabeça no travesseiro tranquilo.
falando. Eu não ganho nada do São Paulo, eu não ganho porra nenhuma do São Paulo, eu não sou vendido, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu falo o que eu bem entender, aquilo que eu penso e pago um preço por isso. E vou continuar pagando. Eu faço isso desde 2017, o São Paulo nunca teve um momento bom, nunca. Teve aquele milagre que aconteceu na Copa do Brasil, que a gente estava esperando que pudesse acontecer de novo, só que não vai acontecer de novo aquele milagre, mas eu vou continuar aqui, pagando o preço e defendendo a instituição São Paulo Futebol Clube, que hoje, repito, é minúscula, graças aos minúsculos, aos caras que estão lá dentro destruindo o São Paulo há 15 anos. E esses caras vão continuar destruindo o São Paulo por mais não sei quantos anos. Só sei que enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver saco, capacidade, eu vou continuar azucrinando, infernizando a vida desses caras, por mais que eles me odeiem. Jogador, da base, do profissional, dirigente, conselheiro, eu tô cagando pra vocês. Podem me odiar, porque o desprezo que eu tenho por vocês é muito maior do que o ódio que vocês têm por mim. E eu vou continuar. Eu vou chegar em Jundiaí agora e vou gravar o vídeo. Então, galera, como vocês concordam aí, não vou concordar com 100% tudo, porque ninguém concorda com tudo, mas eu tenho que, mais uma vez aqui, concordar com o Barolo. Um time que se apequenou ao longo dos anos, é um time que hoje não é comparado com como um grande clube do Brasil, em comparação aí com o Flamengo, com o Cruzeiro, com o Bahia, que tem o clube, o City por trás, que parece que o Casares quer fazer isso, quer fazer uma SAF. Né, quer mudar aí o time e fazer uma SAF, que é o que parece. E nós temos também Palmeiras, né, o Clube Paulista, enfim. Então, se a gente se compara a esses tipos de clube, a administração desses clubes hoje, a gente vê que a gente está muito atrás. Infelizmente, galera, é isso. Tenho que concordar nessa frase, tenho que concordar nessa fala, porque são 15 anos aí de diretoria incompetente. E enquanto essa diretoria, essa galera que tá lá não sair, que vai ser difícil sair, porque o conselho do São Paulo, ele não tem votação. É indicação entre eles. Tem pessoas lá que são conselheiros vitalícios. Não tem votação democrática, popular. Não tem como a gente ir lá e votar para escolher o próximo. Então é complicado. E aí a gente fica à mercê aí dessa instituição, desse clube gigante que é o São Paulo, esperando melhoras, com uma diretoria incompetente que aí está. E eu tenho que concordar com o Barolo. Tenho que concordar com o Barolo. Eu já concordava com algumas frases dele, mas querendo ou não, doendo, você goste dele ou não, mas tem que concordar que essa é a verdade. Tem duas coisas que existem: fatos e opiniões. Esse é um fato. Perdemos e continuamos perdendo. Opiniões são opiniões, que nem sempre condizem com os fatos. Então é complicado, galera. Ó, eu não tenho nem o que falar. É triste. Teve um rapaz aí, eu não conhecia, que era amigo do Barolo. Tem outro rapaz lá também. Se estiver vendo esse vídeo, meus pêsames, não sei. Mas é muito triste. Morreram, né? Um torcedor. Meus sentimentos, são 2 torcedores que morreram. E aí acontece uma coisa dessa aí. É demais, é de indignar uma coisa dessa. E o que falar? Nada. Esperamos que essa diretoria, quem sabe um dia, saia fora. Senão nós estaremos aqui como torcedores fazendo a nossa parte, cobrando jogador, cobrando tudo, porque jogadores vão e vêm, técnicos vão e vêm, goleiros... Apagou a luz aqui. Goleiros vão e vêm, mas o clube continua. Pessoas morreram, pessoas ficaram, e o São Paulo continua. Passando de geração após geração para outras pessoas, deixando legado, histórias, momentos felizes. E tem pessoas que estragam esses momentos muitas vezes. É isso, galera. São Paulo agora, próximo jogo é contra o Ceará, né, no Campeonato Brasileiro. Para mim, o ano pro São Paulo terminou. A gente tem que continuar jogando brasileiro, mantendo, não tomando gols. Com esse time que as pessoas têm culpado muito o Crespo, né? O Crespo não, galera. O Crespo não é a culpa. O Crespo, com o elenco que ele tem, com a administração do São Paulo que ele tem, com a questão financeira que o São Paulo tem, ele está fazendo o trabalho que ele consegue fazer dentro daquilo que o clube proporciona para ele. Eu acho até que nos últimos jogos ele vem fazendo muitas coisas bacanas. O São Paulo, ele vem encaixando o São Paulo no que ele consegue fazer, com as ferramentas que o time dá a ele.
E é o que pode se fazer. Teve até uma coletiva que ele falou que se com o Zubeldia, que foi um dos piores técnicos do São Paulo, né, que só para mim, na minha opinião, só tomava cartão, jogos importantes ele não estava lá para apoiar o time, para organizar. Ele mesmo falou que se comparar o São Paulo hoje com o City, com outro time, com o Bahia, né, que tem um grupo City atrás, essas coisas, ele vê que o São Paulo, ele fica com esse déficit, com essa coisa devendo esses pontos. Porque o financeiro do São Paulo vai mal por conta da administração incompetente. E a gente não consegue fazer muita coisa. Eu e você, torcedor, o que nós podemos fazer? Cobrar e torcer. Apenas isso. E o conselho que está lá, a administração péssima que está lá, é que toma as decisões. E é isso. É muito triste. O Crespo, para mim, vem fazendo um bom trabalho dentro daquilo que o clube proporciona. E o Zubeldia lá, o calço quadrado, foi embora. Enfim. E é isso, galera. O próximo jogo aí é contra o Ceará. A gente tem que tentar se manter na tabela, para que a gente também no próximo ano que vem não venha perder aí a vaga para Libertadores e sair, não jogar Libertadores. São Paulo é de lei, durante anos, se manter jogando na Libertadores. Esse é o mínimo do time que é tricampeão na Libertadores, né? É o mínimo. Então a gente tem que... Mas o ano, de certa forma, pro São Paulo acabou. Não tem, na minha visão, não tem como a gente fazer mais nada no Brasileiro. A gente vai conseguir se manter ali na tabela para quem sabe ano que vem... vamos ver se essa administração muda, o Casares já tá para sair, vai ter que indicar alguém, né? Provavelmente é o Belmonte ou alguém da patota dele. E é difícil, galera. Eu espero que todos os torcedores acordem um dia, cobrem. Hoje no estádio teve esse protesto xingando o Casares, xingando a diretoria. Eu acho que esse é o ponto que é aí que a torcida tem que começar a cobrar e continuar. Beleza? Noite triste aí pra gente. E é isso aí, não vamos parar de torcer e cobrar porque a instituição São Paulo é muito maior que essa derrota. Valeu.